Um homem narra o relacionamento com sua ex-namorada, que foi feliz no início, mas enfrentou problemas devido às crenças religiosas dela e a decisão de manter a virgindade até o casamento. Depois de várias discussões, eles terminaram. Meses depois, ela entrou em contato, revelando alguns segredos que veio à tona. Ele está confuso e busca conselhos sobre como proceder. Eu terminei com minha namorada porque ela queria continuar virgem. Agora ela quer voltar. Eu conheci minha ex há 3 anos. Morávamos no campus da universidade em diferentes dormitórios. Depois de alguns meses, nos reunimos, e na maior parte do tempo, tivemos um relacionamento muito feliz. Mas sempre havia um problema. Minha ex cresceu em um lar muito religioso. O pai dela é pastor. Ela foi aberta com a família que não compartilhava da fé deles. Eles não ficaram felizes com isso, mas aceitaram que ela tem que fazer suas próprias escolhas sobre isso. No entanto, acho que parte dessa educação religiosa ainda estava em sua mente. Eu cresci em uma religião diferente, mas nunca levei isso muito a sério e não sou mais religioso. Nosso relacionamento era bem normal, exceto que ela me disse muito cedo que era virgem e queria continuar assim até se casar. Não foi por motivos religiosos. Como mencionei, ela não é religiosa, mas ela estava muito focada em não decepcionar o pai. Fizemos outras coisas íntimas, mas não relações. Eu nunca tive muita sorte com garotas quando criança. Entrando no relacionamento eu era virgem, e ainda sou. Pelo menos se você classifica ser virgem como nunca ter tido relações. De qualquer forma, eu estava ficando mais ressentido com o fato de que todo mundo que eu conhecia estava tendo relacionamentos normais e nós não. Eu não conseguia entender por que ela não queria ter um relacionamento completo, embora, é claro, eu nunca tenha pressionado sobre isso. Eu sentia que enquanto eu estava na universidade, e bem quebrado, casar era algo para o futuro. Ano passado, eu estava no meu último ano de universidade e ela estava trabalhando em seu primeiro emprego profissional. O diploma dela era mais curto que o meu, então ela terminou a universidade primeiro. Apesar de ser mais nova que eu, ela estava falando muito sobre todos esses caras bem-sucedidos que ela conheceu no trabalho, o que me fez sentir menor, pois eu ainda era um estudante universitário quebrado, junto com ela ainda não querer um relacionamento completo. Isso me fez sentir mais ressentido. Tivemos algumas discussões sobre isso e depois de um tempo eu senti que deveria terminar o relacionamento, pois queríamos coisas diferentes e nossas vidas estavam em caminhos diferentes. Foi horrível, ela estava chorando muito e eu me senti péssimo depois. De qualquer forma, já faz quase 6 meses desde que terminamos, não mantivemos contato algum durante a maior parte desse tempo, não me envolvi com mais ninguém nesse tempo, pois estava 100% focado em terminar meu curso. Finalmente terminei a faculdade e estou prestes a começar meu primeiro emprego profissional. Ela entrou em contato novamente e recentemente pediu para nos encontrarmos. Fiquei hesitante, mas decidi que tínhamos tanta história boa que eu deveria ouvi-la. Ela me disse que tem sentido muita falta de mim nos últimos 6 meses, que ela acha que quer voltar e está aberta a ter um relacionamento íntimo agora. Perguntei a ela por que agora. O que mudou? E ela pareceu desconfortável. Depois de um pouco de curiosidade, ela disse que teve um caso de curto prazo com um dos caras mais velhos do trabalho enquanto estávamos separados, o que, claro, foi bom, já que ela não era mais minha namorada. De qualquer forma, ela disse que ele persistiu com ela até que ela começou a fazer com ele. Ela terminou com ele recentemente. Ela deixou claro que foi consensual, mas que o cara foi muito persistente em buscar intimidade com ela. Fiquei arrasado. Não conseguia entender por que ela me fez esperar todos esses anos, mas estava bem em fazer isso com um cara novo que ela só estava saindo há pouco tempo. Perguntei se o motivo pelo qual ela estava aberta a ter um relacionamento agora é porque ela não era mais virgem. Ela disse que sim. Pedi que ela me desse algum espaço para processar tudo isso. Estou em conflito e adoraria alguns conselhos sobre isso. Senti muita falta dela e ainda tenho sentimentos fortes por ela, mas, ao mesmo tempo, parece que fui fisgado por anos. É difícil entender por que não quero aceitá-la de volta. Tudo logicamente faz sentido para voltarmos. Eu até conseguiria finalmente ter um relacionamento com ela, mas me sinto péssimo com tudo isso e não quero ignorar esses sentimentos. Atualização: vou me referir a minha ex como Eli. A maioria dos comentários foi alguma variação de siga em frente, uma ruptura limpa, uma recomendação forte com muito a recomendar. Uma minoria disse para dar uma chance a ela e ver como seria. Muitos me chamaram de babaca por terminar porque eu queria intimidade no nosso relacionamento, ou por ser obcecado com a virgindade dela, que eu a larguei porque ela não queria intimidade.
e muitos disseram que meu término com ela fez sentir que intimidade é necessário para manter um cara e que isso a levou de coração partido para a cama do próximo cara. Houve alguns comentários do tipo: ela está grávida. Não que eu saiba, não é impossível, mas se isso acontecer, não terá nada a ver comigo. Os caras dizendo que eu deveria pegar ela e deixá-la depois, ou pior, sério, alguns de vocês precisam de um abraço ou de um psicólogo. Não, eu nunca usaria assim, não importa o nosso passado. Eli e eu fomos um casal amoroso por anos. Isso conta para alguma coisa. Mesmo depois que terminamos, sentir-se magoado não justifica usá-la, ou qualquer outra pessoa, nesse caso. Quanto aos comentários de que tenho alguma dúvida sobre tirar o lacre dela, meu problema quando estávamos juntos era que não estávamos fazendo intimidade em nosso relacionamento, não se ela era virgem ou não. O fato de ela ser virgem era o motivo de ser abstinente, mas não era um problema direto para mim de nenhuma forma. Se ela não fosse e quisesse ser abstinente, eu estaria na mesma situação. O título do meu último post não foi muito bom. Eu terminei porque não estávamos fazendo, não porque ela era lacrada. Tenha em mente que, por 3 anos, Eli teve tudo o que queria do nosso relacionamento: namorado, amor, afeição, lealdade, apoio e um cara que respeitava seus desejos de abstinência. Enquanto ela conseguiu 100% do que queria, para mim havia um grande elemento faltando, e não havia como conciliar isso. Ou estávamos fazendo intimidade ou não. Intimidade requer que ambos digam sim e isso não iria acontecer. Em retrospectiva, eu deveria ter terminado o relacionamento logo no começo. Quando Eli me disse que não queria fazer até o casamento, quando ficamos juntos, eu era um ingênuo de 19 anos que nunca tinha tido uma namorada antes. Então eu meio que aceitei as coisas porque eu realmente gostava dela e me dava muito bem com ela. Eu me apaixonei por ela e então meio que me senti preso em um relacionamento que não era o que eu queria. Eu aprendi com isso e não cometerei esse erro no futuro. Eu quero fazer escolhas ativas, não passivas, em relacionamentos futuros. Não apenas aceitar as coisas porque é isso que a outra pessoa quer. Nossas visões sobre nosso relacionamento não eram compatíveis. Então terminei o relacionamento em vez de esperar mais tempo esperando que ela mudasse de ideia. Foi assustador dar esse passo e adiei por muito tempo, porque não queria machucá-la, mas não podia ficar no relacionamento só por ela. Tinha que me considerar também. Meu erro foi esperar tanto tempo para chegar a esse ponto. Lamento isso, pois causou mais dor a ela do que se eu tivesse terminado logo no começo. Muitos de vocês dizem que intimidade não é tão importante assim, mas para mim é, pelo menos como parte de um relacionamento. Você pode discordar, tudo bem. Algumas pessoas estão bem em não ter relacionamentos íntimos, sem julgamentos da minha parte, mas não é isso que eu quero. Algumas pessoas discordaram de mim dizendo que eu sentia que ela me enganava. Pensando bem, isso é justo. Eli foi clara comigo sobre não querer fazer até o casamento. Eu totalmente fiquei muito tempo esperando que ela mudasse de ideia um dia. Ela não mudou. Esse foi meu erro. Eu me enganei mesmo. Ela nunca me enganou de forma alguma. Doeu saber que ela fez com o próximo cara relativamente rápido depois que eu esperei tanto tempo. Mas ela é minha ex. Então isso não é mais da minha conta. Ela tem permissão para mudar de ideia. Ela pode fazer ou não, com quem ela escolher. Eu não tenho voz ativa nisso. Minha mágoa é uma resposta emocional, não lógica. Logicamente, vejo que ela não fez nada de errado comigo. Vou superar isso. É só meu ego ferido. Se eu for honesto comigo mesmo, sentindo que sou de alguma forma um homem inferior porque ela deu esse passo com o próximo cara. Eu sei objetivamente que isso não é verdade, mas eu com certeza sinto isso. Eu não era um namorado perfeito e cometi erros, aprendi com eles. Não me arrependo de terminar com ele e ainda acho que foi a decisão certa para mim. Algumas coisas aconteceram. O último fim de semana foi o feriado prolongado do Dia da Austrália. Eu estava em uma viagem de acampamento, em Grampians para qualquer australiano lendo. Foi tão bom estar na natureza, fazer algumas caminhadas com amigos e descontrair. Foi bom falar sobre a situação de Eli com meus amigos ao redor da fogueira. A maioria deles conhecia Eli muito bem dos nossos anos juntos e eles tinham uma variedade de opiniões, assim como os comentaristas do meu post. Uma ótima pergunta que um amigo fez foi se eu teria decidido entrar em contato e aceitar Eli de volta se ela nunca tivesse entrado em contato comigo primeiro. A resposta é não. Era tão óbvio para mim. Isso cortou muita confusão para mim. Eu estava sendo muito passivo nessa situação e precisava fazer o que eu queria, não apenas reagir ao que Eli queria. Quando estava voltando para casa, decidi não voltar com ela, mas isso era irrelevante.
Quando eu estava dirigindo para casa e consegui sinal de celular novamente, não havia rede de celular onde havíamos acampado. A rede entregou várias mensagens de Lee de uma só vez. Ela disse que errou ao me pedir para voltarmos, e que ela voltou com Tim. Ela também mandou mensagem dizendo que a coisa com Tim é mais séria do que ela me disse quando se encontrou comigo pela última vez. Ela se desculpou por me enganar sobre o relacionamento dela e do Tim. Se você se lembra, ela chamou isso de caso antes. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar sobre isso. Eu não fiquei feliz, então respondi não. Não foi muito maduro da minha parte, mas eu não estava a fim de ouvir mais sobre tudo isso. E fiquei surpreso e irritado por ela ter mentido para mim. Isso pareceu muito fora do personagem dela. Ela tentou me ligar, mas eu não quis atender. Ela mandou outra mensagem dizendo: Tim e eu brigamos. Eu não deveria ter ido até você. E finalmente sinto muito. Quando cheguei em casa, fui um idiota e deixei minha curiosidade levar a melhor. Procurei Tim online. Seu nome verdadeiro é incomum, então não foi difícil de encontrar. O encontrei no LinkedIn, que me deu seu nome completo. Ele é uma de suas conexões e ele trabalha na mesma empresa. Então eu estava confiante de que era ele. Ele é um diretor na empresa deles, um nível abaixo do sócio. Ele também tem fotos no Insta, muitas postagens sobre suas aventuras ao redor do mundo em vários eventos, lugares exóticos, bem como fotos com um carro de aparência cara. Algumas fotos dele com Eli abraçados em Singapura em novembro. Acho que isso confirma que era sério. Ele não teria fotos públicas com ela para uma aventura casual. Tudo isso só me fez sentir mal. Não há nada de bom em me comparar com o namorado bem-sucedido da minha ex. Eli não é minha namorada e eu não estou competindo com Tim, então não farei isso de novo. Meu ego já está machucado o suficiente. Tenho vivido uma vida muito frugal durante todo o meu tempo na faculdade, também conhecida como pobre pra caramba. Então sei que posso me sentir inferior quando vejo pessoas com riqueza. Esse é outro problema meu para resolver. De qualquer forma, tudo isso foi de tarde para noite de domingo. Na terça-feira à noite, Eli bateu na minha porta. Ela disse que sabia que eu não queria falar com ela, mas que se sentia mal com tudo e esperava que eu a deixasse se explicar, esclarecer as coisas. Então eu nunca mais a veria se era isso que eu queria. Eu a deixei entrar. Eu não estava feliz com os eventos recentes, mas imaginei que pelo menos poderia ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Foi uma conversa longa e intensa, de mais de 4 horas, mas aqui está o essencial. Como me lembro, quando terminamos, ela ficou arrasada. Ela disse que levou alguns meses até que ela começasse a se sentir um pouco melhor. Ela sentia minha falta constantemente e queria me ver o tempo todo, mas quando terminei, concordamos em ficar separados e nos curar. Em setembro, ela conheceu Tim no trabalho. Ele gerencia uma equipe diferente. Ela não trabalha para ele. Ela disse que ele era muito charmoso e atraente e demonstrou interesse quase imediato por ela. Eles se conheceram e ele a convidou para sair. Ela estava preocupada que fosse uma repercussão, mas se sentiu muito melhor chamando a atenção dele e aceitou. Depois de namorar por um tempo, ela desenvolveu sentimentos por ele e isso mais tarde levou a um relacionamento íntimo. Não foi uma aventura e ela namorou com ele por um tempo antes. Perguntei se ele a pressionou a fazer. Da última vez ele disse que foi muito persistente. Ela disse que estava tentando não me aborrecer. Ela pensou que se ela desse a impressão de que estava relutante em fazer com Tim eu não pensaria tão mal dela. Então era uma história para tentar poupar meus sentimentos. Eu disse a ela que isso só me deixou preocupado que ela tivesse sido forçada. Ela pareceu chocada com isso e disse de jeito nenhum. Ela foi na verdade quem iniciou o relacionamento íntimo deles. Eu disse que, embora eu não goste que ela tenha mentido para mim, eu posso entender o porquê. Eu não acho que ela fez nada de errado mudando de ideia sobre a abstinência. Sim, eu fiquei magoado quando ela me disse que estava fazendo, mas eu não tenho direito de julgá-la por nada. Ela é uma adulta solteira e é a vida dela. Eu não penso mal dela. Ela começou a chorar e disse algo como: achei que você devia me odiar agora. Eu lhe assegurei que não. Ela disse que estava triste por não ter funcionado para nós, mas que ela nunca teria abandonado seu compromisso de virgindade se não tivéssemos terminado. Depois que terminamos, ela decidiu que era um compromisso que ela fez com seu pai quando ela ainda era uma criança, e que estava mexendo com a vida que ela quer agora. Então, quando ela e Tim começaram seu relacionamento, ela já tinha decidido que estava pronta para fazer com a pessoa certa. Perguntei sobre o pai dela e ela apenas disse: e ele não precisa saber.
Perguntei por que ela pediu para voltar. Tinha mais velho. Ela me disse que ele tem 32 anos e está na empresa há 10 anos. Um dia no trabalho, uma das mulheres fez um comentário sarcástico para Eli sobre ser mais uma das garotas do Tim. Ela investigou um pouco e descobriu que Tim tem um histórico. Ele namorou uma longa lista de mulheres do trabalho. Várias delas eram funcionárias jovens e formadas, assim como Eli. O boato no escritório é que Eli é apenas a próxima garota a ser usada por ele. Ela ficou horrorizada. Ela acusou o Tim de usá-la. Eles discutiram e ela disse a ele que estava tudo acabado. Logo depois disso, ela veio até mim. Ela sentiu como se pudéssemos reacender as coisas agora que ela estava aberta a um relacionamento íntimo. Mas minha hesitação e tempo para se acalmar a fizeram perceber que isso foi um erro. No fim de semana, Tim pediu para ela resolver as coisas. Ela decidiu dar uma chance. Ela tentou me ligar, mas eles foram para o correio de voz. Eu estava acampando. Então ela enviou essas mensagens. Então acho que está resolvido. Eu não a quero de volta e ela está em um relacionamento. Então ela também não me quer de volta. Conversamos um pouco sobre como nossas famílias estão indo. Ela me parabenizou por finalmente terminar a faculdade. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém e quando eu disse a ela que estava estudando muito e trabalhando muito desde os exames sem tempo para garotas, ela riu e disse que eu ainda sou um grande nerd. Ela esperava que pudéssemos ser amigáveis se nos víssemos, mas ela quer manter contato por respeito ao relacionamento com Tim. Ela quer dar uma chance real de dar certo, o que é justo. Ela me deu um abraço, agradeceu pela compreensão e foi embora. Então aí está. Eli me envolveu em seu drama de relacionamento. Eu preferiria que ela não tivesse feito isso, mas pelo menos está resolvido agora. Estou feliz por ter prestado atenção aos meus sentimentos e tirado um tempo para considerar as coisas, pois poderia ter sido muito confuso se eu a tivesse aceitado de volta. Confiar no meu instinto foi a maior lição para mim em tudo isso. Eu ainda me importo com ela, apesar dos eventos recentes. Parece que ela está lidando com muitas coisas complicadas entre seu novo relacionamento e as fofocas do trabalho. Desejo-lhe tudo de bom e espero que ela seja feliz. Seja com Tim ou não, ela foi meu primeiro amor e espero sempre ter boas lembranças dela. Mas agora estou claro que não a quero de volta. Ela é meu passado e quero olhar para frente. Atualização 2. Estou trabalhando desde fevereiro como engenheiro de pós-graduação e tem sido tudo o que eu esperava que fosse. Estou conhecendo pessoas inteligentes incríveis, aprendendo muito todos os dias e finalmente estou ganhando um salário depois de anos sendo um estudante falido. Ter um pouco de dinheiro no banco e poder pagar para fazer coisas como comer fora é uma mudança tão boa. Quando terminei a faculdade em novembro, mudei-me temporariamente para a casa do meu irmão. Ele tinha acabado de terminar com a ex e precisava de ajuda com o aluguel. Era onde eu estava morando quando ele veio me ver pela última vez. Ele encontrou um novo colega de casa e, como o lugar dele ficava no lado errado para o meu trabalho, mudei-me para uma casa compartilhada no sudeste de Melbourne. O lugar é um pouco decadente, mas o aluguel é razoável, para os padrões insanos de Melbourne e há muitos bares e restaurantes por perto. A localização e meus colegas de casa foram ótimos. Estou saindo com alguém, vou chamá-la de Olivia. Ela é irmã de uma das minhas colegas de casa. Nós nos conhecemos quando minhas colegas de casa e eu fizemos um churrasco e ela apareceu. Começamos a conversar e continuamos conversando horas depois até que todos os outros foram embora. O irmão dela nos disse para ficarmos quietos para que ele pudesse dormir um pouco. Eu a convidei para sair naquela semana e estamos próximos desde então. Meu colega de casa tem tirado sarro de nós desde então, incluindo mais do que algumas piadas grosseiras quando ela fica aqui. Concordamos em ser exclusivos há 6 semanas. Então ainda é bem novo. Ela é tão legal, inteligente e linda. A química foi instantânea e intensa desde o momento em que nos conhecemos. Nós simplesmente nos conectamos tão bem. É um momento tão bom quando estamos juntos. Olivia é contadora em uma grande empresa. Uma das colegas de trabalho de Olivia estava dando uma festa no mês passado. Ela me pediu para conhecer algumas de suas amigas de trabalho. Entramos e Olivia me apresentou a mulher que organizou a festa, sua colega de trabalho Jace. Devia haver talvez 40 a 50 pessoas lá. Eu não conhecia ninguém além de Olivia. Em um momento, me ofereci para pegar mais bebidas. A cozinha ficava em uma sala separada. Enquanto eu as pegava, um cara me pediu para passar uma cerveja da geladeira para ele. Eu me apresentei e ele disse: "Oi, eu sou o Tim." Conversamos por alguns minutos sobre nossos empregos e como conhecemos Jace. Então eu apenas disse prazer em conhecê-lo e retornei ao grupo. Não reconheci o rosto dele, pois nunca o tinha visto antes, mas era definitivamente o Tim Daly. Seu trabalho e formação firme
e ele parecia ter 30 anos, um pouco mais velho do que a maioria das pessoas na festa. Nenhum de nós mencionou Eli quando estávamos conversando. Mais tarde, perguntei a Jace como ela conheceu Tim. Ela disse que costumava trabalhar na mesma empresa que Tim, também onde Eli trabalha, mas que mudou para outro empregador, onde Olivia trabalha. Apesar de viver em uma cidade de 5 milhões, ainda é um mundo pequeno. No caminho de volta para casa, devo ter ficado quieto porque Olivia perguntou o que eu estava pensando. Eu disse que o Karate na festa era, ou talvez ainda seja, o namorado da minha ex. Eu disse que não achava que ele sabia quem eu era ou se sabia. Ele não disse nada. Isso me levou a compartilhar um pouco da história sobre mim e Eli. Olivia estava de olhos arregalados e disse: "Você nunca me disse que era virgem." Então ela riu e disse: "Bem, nós cuidamos disso." Ela perguntou se eu tinha algum sentimento por ele e eu sinceramente disse que não. Eu lidei com tudo isso meses atrás. Mais recentemente, houve um jantar formal de caridade que Olivia foi convidada a apoiar. Seu empregador era um patrocinador do evento. Ela estava ansiosa para me exibir. Estávamos em uma mesa com um grupo de seus colegas de trabalho, pessoas legais. Uma de suas amigas de trabalho estava tão animada para me conhecer. A Olivia não consegue parar de falar sobre mim. Isso me fez sentir muito bem. Depois do jantar, alguns de nós estávamos conversando e recebi um tapinha no ombro. Virei-me. Para minha surpresa, era Eli. Tim estava com ela. Foi tão estranho vê-la novamente. Tim disse que se lembrava de ter me conhecido naquela festa, mas nunca fez a conexão com Eli até agora. Ela deve ter contado a ele sobre mim. Eli parecia muito diferente. Ela havia perdido muito peso e estava muito magra. O vestido vermelho apertado que ela estava usando deixava isso óbvio. Não que ela já tenha sido acima do peso, mas eu nunca tinha visto tão magra antes. Ela estava imaculadamente maquiada com o que parecia aos meus olhos joias caras. Ela também havia mudado o cabelo, agora loiro em vez de seu castanho avermelhado natural. Ela parecia uma garota rica e elegante, não a filha pobre de pastor de que me lembro. Não me entenda mal, ela estava incrível, mas parecia uma pessoa diferente. Eu sei que era um evento formal, então estávamos todos bem vestidos, mas essa foi uma grande transformação. Apesar de sua aparência glamourosa, quando a vi não senti nada por ela, apenas nada. Eli disse que estava tão feliz em me ver e que tinha algumas novidades, estendendo a mão para mostrar um anel de noivado de diamante. Não entendo nada de diamantes, mas parecia bem grande e caro para mim. Dei meus parabéns a ambos. Naquele momento, Olivia voltou, apresentei-a a Eli e Tim. Olivia colocou o braço em volta de mim e o sorriso de Eli pareceu meio que congelar. Eu realmente não sabia mais o que dizer. Então eu apenas disse que era bom ver vocês de novo e desejei a eles tudo de bom para o casamento. Tim foi embora e Eli ficou parada ali por um momento. Foi estranho. Mais tarde, quando estávamos saindo, Eli estava nos encarando enquanto saíamos. Olivia disse: "Acho que ela ainda tem uma queda por você." Eu disse que não importa. De qualquer forma, corta para alguns dias atrás. Meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que Eli passou por aqui me procurando. Sim, Reddit, você estava certo. Ele sabia que não deveria compartilhar meu novo endereço com ela. Então tudo que ele disse é que eu tinha me mudado. No dia seguinte, recebi um e-mail de um endereço que eu não tinha visto antes. Era Eli. Nenhum reconhecimento de que ela estava quebrando nosso acordo de não haver contato. Nenhuma menção de que ela passou no meu antigo lugar. Dizia: "Foi tão bom ver você de novo. Senti sua falta e aquela garota com quem você estava é bonita." Quão sério é isso? E me dizendo que ela e Tim têm grandes planos para o casamento deles no ano que vem e que ela espera que eu possa ir. Fiquei irritado porque ela está tentando fazer da vida dela o meu negócio. De novo, apesar de prometer não entrar em contato, até mesmo se dando ao trabalho de criar um novo endereço de e-mail para me driblar bloqueando-a. Mostrei o e-mail para Olivia e ela revirou os olhos e me pediu para pensar sobre o motivo pelo qual minha ex me enviaria isso. Porque, de fato, Olivia é ótima em cortar besteiras e lê as pessoas muito melhor do que eu. Eli não pode me ter de volta. Estou em um relacionamento agora. Além disso, ela está noiva. E não é como se eu fosse ao casamento deles. Quem vai ao casamento da ex? Não seria certo. Não sei por que ela está tentando entrar em contato comigo, mas posso imaginar que ela quer me usar para apoio emocional novamente. Ou talvez as coisas estejam difíceis com Tim. Quem sabe? O que quer que ela queira, não está acontecendo. Ela tem família e amigos. Ela pode falar com eles. Eu deletei o e-mail e bloqueei o endereço sem responder. Eli prometeu que ficaria fora de contato e não conseguiu se conter. Ainda pretendo manter minha palavra de não manter contato, mesmo que ela não o faça. Também configurei um filtro para enviar qualquer e-mail contendo o nome dela para a lixeira. Olivia e eu conversamos depois disso.
Perguntei se ela estava preocupada com a coisa da Ellie, mas ela disse que não está preocupada, que não sentiu vibrações ruins da Ellie. Estou feliz que nada disso a tenha afastado de mim. Então, nada muito dramático, mas isso prova que vocês estavam certos. Ellie não conseguiu não me contatar, apesar de prometer fazer isso. Consegui evitá-la muito mais facilmente do que da última vez. No final das contas, essa é uma boa notícia. A vida está ótima agora. Tenho uma nova namorada legal, um lugar divertido para morar e uma nova carreira que amo. Foi fácil deixar Ellie para trás. Acho que Ellie quer manter você como um plano B, e ela quer o aumento de ego de pensar que você a quer e que ela poderia ter você se ela decidisse. Então ela está tentando te atrair de volta agora que você tem uma namorada. Ela pode até ser delirante o suficiente para esperar que você ficasse com ciúmes quando visse que ela estava noiva de Tim. E isso foi arruinado quando ela viu que você estava com Olivia. Sejam quais forem os motivos dela, você está fazendo tudo certo. Você está mostrando tudo para Olivia. Não está respondendo às tentativas de Ellie de entrar em contato com você, não está ansiando por ela. Continue sendo honesto e aberto com sua namorada. E não se envolva em mais do que uma conversa fiada com Ellie se você a encontrar novamente em outro evento. E sim, ir ao casamento dela seria estranho. Então, mesmo que ela te convide, não vá. Ellie é egoísta e não é uma boa pessoa. Ela não quer você de verdade, mas também não quer que ninguém mais tenha você. Seus desejos, vontades ou até mesmo bem-estar em geral não são uma preocupação para ela. Bom para você por não concordar com as besteiras dela. Minha previsão, muito em breve, Ellie vai te caçar e mandar uma mensagem ou se aproximar de você chorando. Ela vai te contar uma história triste sobre o quanto Tia fez mudar quem ela é para uma esposa troféu. Ele está fazendo ela ir à academia, ditando suas roupas, cabelos e joias. Ele provavelmente já está atraindo. Ele está sendo controlador e ela agora vê como você era o cara perfeito. Você nunca tentou fazê-la ser diferente e agora ela vê que cometeu um erro. Ela está arrependida de ter jogado fora o homem perfeito e vocês dois não podem ficar juntos e apaixonados como antes? Cara, caia na real. Ela só está tentando te causar ciúmes e te prender a ela. Ela não te quer, mas também não vai deixar ninguém te ter. A melhor coisa que você pode fazer é parar de dar atenção para ela. Tudo o que ela fez foi pensando nela própria. Mas e você? O que faria no lugar do OP? Deixa aqui nos comentários. A última atualização do OP foi há 11 dias. Caso ele traga uma atualização, eu compartilho se quiserem.